recebi duas perguntas bem parecidas que eu vou tentar resumir, né? A pergunta que foi feita foi sobre os gliomas, se eles têm cura, né? O que acontece? Geralmente, quando a pessoa fala de glioma, ela está referindo aos gliomas de baixo grau. E eu vou perder um tempinho explicando, porque saiu a classificação nova e tiveram algumas mudanças, né? Então, eu costumo dizer para todo paciente que a maioria dos tumores que são do encéfalo, os gliomas, a gente hoje não consegue falar a palavra cura, mas o paciente pode viver décadas com esse tumor e eu vou explicar quais são os fatores mais relevantes disso, né? O fator número um mais importante, quando você diagnostica a doença, é fazer a cirurgia. Antigamente o maior debate opera ou não opera, hoje corriqueiramente a gente indica, porque a gente vai saber o tipo histológico do tumor, e quanto antes a gente tirar esse tumor, a chance de recidivar, o tempo depois que ele vai recidivar, aumenta. Então o paciente vai viver mais tempo livre da doença. Mas são doenças que, de um modo geral, eles acabam tendo risco, mesmo em décadas depois, de voltar aquele tumor. E você vai entender por quê? Porque são os tumores das células da glia, né? Então, na neurocirurgia oncológica, a gente fala de ressecção radical, máxima ressecção possível, né? Alguns até têm usado o termo hoje supra ressecção acima do que você vê com o tumor, né? Antigamente a gente sempre falou que em cérebro não existe margem, né? Essa é a filosofia ainda vigente, mas já tem neurocirurgiões, principalmente a escola do Dufour na França, que tem feito cirurgias mais agressivas, né? Cirurgias radicais, mostrando que essas cirurgias causam controle maior por mais anos dos pacientes. Mas, apesar de pouquíssimos relatos, a maioria dos casos há esse risco de retorno. Isso quando a gente fala dos astrocitomas, oligodendro e outros tumores que estão dentro dessa classificação, né? Tanto que essa nomenclatura de baixo grau tem sido pedido para ser evitada, porque dá uma ideia de que baixo grau é tranquilo. Não, realmente ele tem menos riscos, né? Tem um controle melhor do que quando a gente fala do glioblastoma, os tumores de alto grau. Mas a gente tem que botar na cabeça que há uma chance de recidiva relativamente alta quando a gente fala em décadas. O paciente pode ficar 20, 30 anos livre da doença, mas sempre vai ter um probleminha que vai precisar estar atento. Dentro dessa pergunta que foi me feita, foi muito falando assim, Júlio, qual a chance disso acontecer? É muito individual. Individual como, Júlio? Fator mais importante, grau de ressecção. Ficou tumor, não ficou, quando se olha no exame de ressonância, né? Tem algumas sequências de ressonância que a gente usa para fazer isso. Fator mais importante. Fatores como idade e marcadores moleculares do tumor. Eu brinco com todo mundo e todo vídeo meu eu falo, tumor hoje tem nome, sobrenome e apelido. Então você tem uma série de informações quando você fala de um tumor. Então alguém me fala assim, um glioma, que as perguntas que eu recebo são muito assim, né? Obviamente porque não é área de estudo de vocês, então vocês fazem de forma adequada, mas só para vocês entenderem como não dá para eu ter a compreensão completa com essa pergunta. O tumor de glioma de baixo grau, o que acontece com ele? Qual o risco? Não dá para saber, porque vão ter essas outras informações do tipo histológico, com o nome e sobrenome do tumor, dos marcadores tumorais, da idade do paciente, qual foi o grau de ressecção. Só com essas informações completas que você consegue dizer a possibilidade do risco de recidiva. Mesmo assim, eu costumo falar com todo paciente de consultório, que foi meu paciente que acompanha aqui sabe disso, que fala o seguinte, não importa para o seu caso individual, você saber qual a chance de todo mundo nos estudos que mostraram que tem esse tumor, a chance de recidivar. Eu costumo dizer, se a chance é alta, a chance é baixa, não costumo dar números, se o paciente pergunta, eu até mostro os trabalhos, mas para ele entender que é um pool de pacientes, uma diversidade muito grande. Então, por isso que hoje a gente fala da personalização, né? De ver o paciente específico, qual o caso, quanto ressecou, como está a imagem, e o paciente entender todo esse contexto, né? A localização do tumor também é muito importante, mas independente de tudo que a gente falar de risco, minha conduta vai ser semelhante, exames seriados de tempo em tempo. O grande fator, quando você fala, né, do alto risco de recidiva é baixo, porque vai mudar se você vai fazer o tratamento complementar ou não. Por isso que hoje a gente trabalha em equipe multidisciplinar, porque depois da cirurgia, o paciente vai ter que discutir a parte, vai precisar de rádio ou não, vai precisar da parte de quimio ou não. Júlio, baixo grau passa por essa discussão? Também porque hoje os estudos têm debatido até alguns quimioterápicos que utilizavam antigamente só para o de alto grau, ter benefícios nos pacientes também de baixo grau. Lembrando, situações por situações.
corriqueiramente, não é qualquer teste, corriqueiramente, ressecção completa, margem livre, você olha o exame de imagem, aí os marcadores que eu não vou entrar em detalhe para vocês, e pode chegar à conclusão que é só acompanhar esse paciente, mas por isso você tem que individualizar. Então, com a pergunta, glioma cerebral, tem cura, né? Os gliomas têm cura, a palavra que a gente diz é controle e precisa de um acompanhamento muito firme, muito próximo. Por que eu gosto de dar essa informação? Porque quando você fala, isso eu falo com o paciente que tem meningioma que me acompanha, com outros, assim, quando o paciente às vezes faz essa pergunta até no consultório, a ideia deles é assim, Júlio, então operou, tá ok, nunca mais eu vou te ver. Não, porque são doenças raras e a literatura mostra essa diversidade deles. Por isso que a gente vai fazer exame de tempo em tempo. Se essa é a sua dúvida sobre cura. Se a dúvida sobre cura é que você vai voltar a ter a vida normal, sim. Você vai operar, vai precisar acompanhar de tempo em tempo, mas você vai seguir sua vida completamente normal. Isso normalmente é o que os pacientes de glioma de baixo grau acontece. Tanto que eu costumo até brincar que você tem uma chavezinha. Você descobriu que você tem um tumor, você vai ter que resolver, você vai ter que operar, depois você vai desligar essa chave e vai ligar de tempo em tempo, que aí eu vou, dentro desses fatores, vou orientar. A ressecção foi completa, quais são os marcadores, eu vou dizer, não, de ano em ano você liga essa chavezinha porque você vai fazer uma ressonância para eu ver como é que tá. Ou de 6 meses, no início, né? Dependendo de caso a caso. E casos que vão para rádio, vão para químio, são esses casos que você acredita que a chance disso acontecer com a frequência é maior. Por isso é tão complexo responder as perguntas que vocês fazem no comentário aqui. Porque às vezes, obviamente, quando você tem a informação da consulta do seu médico, do que você leu na internet e tal, dá a impressão de ser muito simples, de a pessoa dizer assim, qual o risco de glioma de baixo grau tem cura? Eu vou dizer sim ou não. Não é assim. Para vocês entenderem da quantidade de informação que você tem que ter, e mesmo assim, com essa quantidade de informação completa. No meu paciente que acompanha no consultório, eu mostro para ele as limitações, porque eu vou mostrar o pool de pacientes que parece com o caso dele, que tem aqueles marcadores dele, e eles se assustam porque eles acham que são milhões de estudos que são feitos com casos específicos e não são. Obviamente, essa informação vai nos ajudar a direcionar o tratamento. Se vai fazer químio, se vai fazer rádio. E é curioso, se vocês botarem aí no Google, vocês encontram, né, tem o NCCN, que eu gosto, acho fantástico, que são guidelines que eles vão ajudar. Tem algoritmo mostrando, se tiver tal e tal marcador, você vai para tal caminho e tal. E outro que eu falo muito aqui, que é o up-to-date, que infelizmente em português a gente não tem, mas lá nos Estados Unidos, até se você colocar, é aberto para você ter essas informações para o paciente mesmo, né? Eles fazem uma linguagem específica para o paciente. A gente, por a questão do português ser mais, pouca gente utiliza, né? Não é tão forte como o inglês, você tem menos informação, mas se você tiver habilidade com o inglês e ir atrás de ler, você vai encontrar especificamente o que eu estou falando, tanto no site do UpToDate, Medscape, tem áreas específicas para o paciente, que ele tenta traduzir essa linguagem dos estudos para o paciente. Então, eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa aqui no comentário. É difícil responder cada um dos comentários, mas essa pergunta é tão comum, eu tentei resolver isso. Lembrando que tem um vídeo de glioma de baixo grau que a gente já fez, né? É um vídeo curto, mas fala mais basicamente do tratamento, mas sobre cura é uma coisa que eu recebo com frequência e eu não tinha feito vídeo até então, né? Então eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, coloca aí que eu vou tentar estar sempre, ou respondo em inbox, ou respondo lá no comentário, mas com essas limitações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tchau.